Vamos lá, pessoal, Brito Malls na área. Estamos aqui hoje com mais um bate-papo aí, Geop para Geop. E hoje com um convidado aqui bem especial, José Marques, engenheiro aí, trabalha na área de shopping há mais de 15 anos também. Porém, tem um grande diferencial aí que é a atuação nas áreas norte do país. Então, José, seja bem-vindo ao Brito Malls. Obrigado, Brito. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa aí de trazer essas informações do nosso mundo do shopping. A grande maioria das pessoas não conhece como é que roda o shopping, né? Então, muito interessante assim, a gente trocar essas informações. E realmente, eu trago essa experiência, uma visão meu norte-sul, né? Já passei ali por shoppings do centro-oeste, nordeste e agora tô na região norte. Apesar de eu ser da região norte, eu também tive experiências aí em outras regiões do país. Pô, muito legal, Zé. Seja bem-vindo aí e vamos fazer desse bate-papo aqui uma troca de experiência aí bem rica aí. Bem direto ao ponto, de que foi seu maior choque operacional aí de cultura quando você assumiu os shoppings aí da região norte do país versus o que você já viveu em outras regiões. Show. Brito, eu vou só reconstruir aqui a linha cronológica para a gente entender os choques que eu tive, tanto indo Legal, quanto legal. voltando para a região, né? Quando eu saí da região norte, eu saí na época como coordenador de operações, no meio da pandemia, e surgiu a oportunidade de realmente gerenciar um shopping como um todo e eu ir para o Centro-Oeste. O meu maior choque realmente foi a disponibilidade de fornecedores, afinal a região é mais interligada, a gente tem uma infraestrutura de malha viária ali, e a gente tem um aglomerado de shoppings, pelo menos no grupo que eu estava, os shoppings eram muito próximos ali da região. Então, quando a gente tinha algum tipo de problema, a gente conseguia levantar a mão para um determinado prestador, né, ou para prestadores, ou pedir ajuda rápida de outros shoppings para dar o apoio ali, né? Então, esse choque, ele foi até positivo, porque você tem uma gama ali mais extensa de prestadores. Ao mesmo tempo que fidelizá-los era o contraponto. Ao mesmo tempo que eu tinha muito prestador, esse cara também estava pegando serviços em outros locais. Então, meio que ele era a passagem do shopping, eu tinha que alinhar com ele, eu via ele 2 dias depois, 3 dias depois, então meio que fugia ali quando eu fechava com algum tipo de prestador. Quando eu retornei para a região norte, realmente pelo fato de você ter um certo isolamento geográfico, de infraestrutura ali, a disponibilidade de prestadores que a gente sabe, dependendo da situação e da área dentro do shopping, são prestadores mais segmentados, né? Você tem aquele cara do chiller, você tem aquele cara da parte de energia, você tem aquele cara da parte de bombas, então, e às vezes ele é corporativo, então a empresa ela gosta de trabalhar com alguns tipos de fornecedores. E dependendo do lugar que você está, talvez eles não atuem. E aí vem o desafio de uma mão de obra mais qualificada reduzida e você ter que fazer o trabalho de qualificação desses fornecedores, né? Meio que ao mesmo tempo que tu é o demandador, tu acaba sendo o gerenciador ali do cara avançar. Isso eu tô falando de empresas assim, de médio porte, onde o cara possivelmente saiu de uma outra empresa, ele montou a dele, porque ele já trabalhava ali há algum certo tempo no shopping, ele começou a montar dele. Afinal, a gente como GEOP também olha essa parte de enxugamento de despesas, né? E aí você tem até que falar pro cara, olha, faz um relatório gerencial da tua atividade, mostra aqui todo mês. Então, meio que você vai fazendo até o cara virar um empreendedor a partir daí. Então, realmente, eu tive esse choque quando eu voltei pro norte. Eu sou daqui do norte, mas, como eu te falei, dei uma passeada e enfrentei esse desafio de ter uma mão de obra mais reduzida e os que tem a gente ter que qualificar e virar parceiro, porque a gente não podia perder, né? Que quem tem um não tem nenhum, né? Muito bom, José. Região norte, qual o estado mais, para deixar o pessoal aqui mais localizado, assim, em relação ao que você atuava? Você falou aí dos prestadores de serviço. Como era também liderar com a questões aí dos colaboradores? Não sei se você tinha equipes mistas ou eram 100% terceiros. Fala um pouquinho dessa sua realidade aí. Equipes orgânicas versus equipes terceiras e qual era o melhor Maravilha. formato que você atuava aí? Maravilha. Já transitei entre as duas formas, né? A orgânica e terceira. Para te falar a verdade, eu tenho o meu. Assim, se você falar que o que você prefere, eu tenho a minha preferência, né? Geralmente eu gosto de trabalhar muito com a equipe terceira, porque eu estou lidando com uma empresa que nasceu para fazer aquela determinada atividade que o shopping contratou. Então, o ajuste é muito mais rápido, o entendimento da necessidade do trabalho é muito mais rápido, né? Apesar de já ter trabalhado em equipamentos onde você tinha mão de obra orgânica
orgânica, geralmente a parte de manutenção, mas ela é muito limitada para pequenos reparos, prediais, então você meio que limita ali. Na região norte, nos equipamentos que eu trabalhei aqui, seja no Amazonas ou em Boa Vista, né? No meu última atividade eu era gerente regional de um grupo daqui da região norte, né? Eu trabalhei com empresas terceirizadas, seja na manutenção, seja na parte de segurança, então a parte orgânica era somente o administrativo, né? E o meu estilo de trabalhar é muito participativo, sabe, Brito? A gente tem as reuniões de mall, é aquele famoso bater o bumbo, né? O gerente de operações ele passa 80-20, 80% no mall e 20% no administrativo. Se der para reduzir mais ainda, melhor ainda, porque se tiver uma inversão tem alguma coisa errada, né? Pô, você tá mais no administrativo do que no mall. Então eu gostava muito de fazer reuniões no mall, passar até o famoso cafezinho, feedback no mall, né? E como eu te falei, quando a gente pega uma estrutura de terceiros que nasceu para isso, o girar da roda é muito mais rápido. Você entende que a empresa nasceu para aquilo, você não precisa explicar procedimentos básicos, né? Instruções básicas ou a qualidade básica que você espera daquele serviço. E o desafio daqui eu enfrento mais na questão mesmo dos orgânicos, da parte administrativa, de você fazer o papel da liderança, de você desenvolver o giro das cadeiras, né? Afinal, você não é, né, o cargo, então você sempre vai desenvolvendo alguém que futuramente pode te suceder. Eu acho que esse é o melhor legado quando a gente olha ali para uma liderança, é você saber que você pode tirar férias, né, sem nenhum tipo de preocupação. Tranquilo. E saber que no futuro pode haver outras oportunidades e você tem ali as pessoas-chave que podem ter a sucessão e estão bem qualificadas para isso. Pô, Zé, você falou um pouquinho de liderança, de governança, de presença. Você é um cara bem ativo aí no LinkedIn, sempre te acompanhei aí. E você sempre ali, né, na linha de frente com a galera, treinamentos, desenvolvimento. Qual que era a frente que você mais gostava de atuar, assim, Zé? Alguma parte de alguma disciplina específica? Ou você gostava mais mesmo da questão de transmitir para a galera a visão de negócio, a questão do cliente, ou algo relacionado a crises? Qual era o tema que você gostava mais de tratar com a galera e você percebia, assim, a resposta? Maravilha, ótima pergunta, Brito. Eu vou te falar que eu não tenho o meu prioritário, eu tenho uma segmentação, né? Então, meio que os pratinhos vão rodando ao mesmo tempo, porque a gente sabe que um shopping, ele é uma cidade. Você nunca sabe quando vai ter algum tipo de problema e você precisa estar com o time todo redondo. Ao mesmo tempo que essa cidade é habitada, essa cidade ela precisa ser locada, né? Que é onde entra as receitas. Então, todo mundo de operações, particularmente, tem que ter aquele espírito de servidão. Operações, eu costumo dizer que é o meio. A gente é o meio entre o que foi planejado e o que está sendo executado lá, o resultado, né? Então, eu tenho mais ou menos uma divisão aqui que eu gosto de atuar. Eu gosto de atuar muito nas prevenções. Então, eu fazia muito com times simulados, microsimulados, né? Quando a gente vai para essa parte de risco, do que pode acontecer. Então, meio que batia um bombo todo final de semana, tinha aqueles microsimulados. E você vê muita galera da área de segurança ali muito ativa. Se você deixar, eles vão embora nisso. Eles gostam dessa atuação, eles gostam de se manter ativos. Isso está no sangue. Então, eu dava muita liberdade para a área de segurança, fazer os treinamentos, fazer as reciclagens, propor os simulados de brigada, né? Então, por alguns equipamentos que eu passei, eu implementei justamente com o time os primeiros simulados, porque até então, desde a inauguração, não se tinha feito um simulado correto, com toda aquela linha de comunicação. Então, dentro dessa área de risco, eu costumo atuar muito nisso, né? Então, isso é uma coisa constante. Ao mesmo tempo que na área de percepção geral do negócio, eu gosto de transparecer muito do que está acontecendo, qual é a linha que a empresa está tomando, que o shopping está querendo ir, qual é o que a gente trata dentro daquela sala do planejamento estratégico. Lógico que algumas decisões estratégicas você não desce no risco ali para o lado operacional, mas o espírito da coisa, o principal caminho, eu gosto de dividir, para que todo mundo entenda o que está acontecendo, entendeu? Para que todo mundo tenha o mesmo objetivo. E qual é o intuito disso? É que todo mundo se conecte ao ponto de falar, eu vou te ajudar a fazer aquilo porque eu sei que aquilo é importante, mesmo isso não sendo da minha atividade. Então tá todo mundo ciente, aquela famosa reunião de toda segunda-feira, você roda ali o que tem para fazer e fala, ó, gente, vai entrar a loja tal, ele é do segmento tal, a gente está com pretensão de inaugurar tal. Desculpa. Isso é extremamente significativo para o negócio do shopping. Ele pode virar o relógio do shopping, a régua do shopping, a orientação do shopping,
né? Então, hoje, o que está acontecendo muito aqui nos equipamentos do norte, para você ter uma ideia? Está se trazendo muito aquela coisa de tornar o equipamento um centro de convivência meio que ininterrupta. Ele vai girar meio que constantemente, se duvidar, quiçá até 24 horas, que hoje a gente sabe que quando o shopping fecha às 10, o mundo ainda acontece. Mas no futuro, você sabe que tem atividades que podem rodar 24 horas. Uma academia hoje funciona 24 horas por dia. Perfeito. Hoje estão com intenções de criar parques de convivência que podem girar 24 horas por dia, com fast food rolando 24 horas por dia ali, de modo que você tem essa concentração e circulação de receita de pessoas de 24 horas. Então é muito interessante passar isso pro time, para eles ficarem cientes de que, cara, agora tudo vai ter um sentido. Agora a gente está indo para esse norte. Como é importante aquela operação que está entrando, o parque, a construção, o design, para todo mundo ficar ciente. E aí você vai conectando as áreas, né? Você vai conectando. Então, essa é um pouquinho do meu estilo de ver toda essa rotina operacional se conectando dentro do shopping. Não, visão de negócio, você falou aí um pouco de conexão com todas as áreas, tema super importante aí, Zé, e a equipe precisa entender, né, cada vez mais aí de como funciona o shopping center, quais são os principais indicadores que faz com que ele fique de pé. E falando um pouquinho aí do mercado que você está vivendo, Zé, como que está aí a questão de vendas, uma visão macro assim que você poderia contribuir? Aqui, né, na região sudeste, tem saído muitas matérias aí na mídia, né, falando sobre o mercado de shopping center, sobre estacionamento em queda, vendas em queda. Você vê os shoppings aí do mercado mais de luxo estando aí fortes ou crescendo, o shopping mais democrático ali também um pouco ainda resiliente, porém os shoppings um pouco menos maduro, vamos colocar assim, acaba sofrendo um pouco mais, que querendo ou não ainda existe, apesar de ter 6 anos, ainda existe o efeito pós-pandemia, que sangrou bastante o ramo aí do shopping centers. O que você traria, Zé, de contribuição sobre esse mercado, falando um pouquinho de economia, o varejo aí na região norte do país? Maravilha. Brito, o que está acontecendo no restante do país é um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Só que aqui tem a distância geográfica intensifica mais esses números. Vamos lá, a gente sabe que no mundo do shopping, a área de estacionamento está caindo cerca de 20% a 25%, né? Ali na receita, de fluxo e tudo mais. Isso também é um resquício de uma modernização que já existe aqui, como existe em qualquer outra área da região. Hoje a gente não tem muito esse distanciamento tecnológico do que está acontecendo aqui, não acontece para as bandas do Sudeste. O que a gente tem é uma equalização de potências. Aqui, possivelmente, algumas áreas são atingidas mais. Então, a gente sofre com a questão da uberização. As pessoas não tendem mais vir para o shopping com seu carro. Um dia desse eu estava lendo um comentário que as pessoas não querem mais vir para o shopping para estacionar, pagar cerca de 16 a 20 reais de estacionamento, ter o custo com gasolina, ter o risco do carro ser batido, machucado ali, ficar zanzando atrás de um estacionamento, de uma vaga, às vezes estacionar longe, quando elas podem pagar, sei lá, 10 reais para vir no Uber, estacionar na porta, ali, deixar na porta do shopping, entrar e sair sem ter o custo da gasolina. Então, hoje o cliente está pensando muito nisso. E o que você comentou a respeito da pandemia realmente é uma verdade. Parece que em algumas áreas a gente está correndo para tentar compensar o que não se teve durante a pandemia. Em algum momento, aquele custo vai voltar. E o que a gente tem visto é que os custos do estacionamento têm só sido reajustados, aumentados, mas que pouco transparece para o cliente esse valor. Do cliente parar e falar assim, poxa, agora eu vou de carro porque está valendo a pena o valor que eu estou pagando, né? Então, está afastando cada vez mais. Não é à toa que muitos modelos de shopping estão utilizando o estacionamento como áreas, estão transformando em áreas de mall, para ter uma BL ali, né? Para ter uma rentabilidade, novos serviços, porque tão somente o estacionamento já não está mais vingando. Possivelmente lá na frente você vai ter algumas empresas gestoras de estacionamento, e isso até vem uma questão, é dever das parques, pelo ramo delas, começarem a pensar em novos negócios de lucratividade, fugindo um pouco somente do gerenciamento, né? O gerenciamento, a gente sabe que tem alguns grupos de shopping center que executam eles mesmos, são orgânicos. Então, essa expertise de gerenciar parque, não é que o shopping não consiga, ele só não quer ter a dor de cabeça de gerenciar. O que as parques têm que entender é que
como é que possa se pensar uma nova forma de gerar mais valor, de modo que o shopping não pense 2, 3 vezes lá na frente e fale assim, parque, valeu, obrigado, cara, tá caindo os custos aqui, eu não consigo mais ter você te bancando ali os teus 5%, sei lá, 10% de rentabilidade, eu quero isso aqui para mim que eu consigo fluir mais, né? E dentro de outros segmentos, por exemplo, aqui a gente tem muito difundido os open malls, né? Então as pessoas já não querem mais ir para dentro do shopping, para ficar ali dentro daquele cubículo fechado, você tem que subir, descer a escada, ir para um canto e para o outro, se deslocar, fazer isso, sendo que elas sabem que elas querem ir num restaurante. Elas vão num restaurante, no open mall, às vezes não pagam o estacionamento, ainda tem essa, chegam lá, é aberto, é arejado, consomem e saem. Então tem muito disso. Ontem, sábado, eu estava no open mall, cara, cheio de restaurante para todo lado, lotado, não tinha onde sentar. Aonde essa galera, esses clientes poderiam muito bem estar dentro dos shoppings. E a outra é a mudança mesmo do próprio comportamento do cliente, que eu tenho observado muito. Hoje você vai ver as pessoas estão caminhando mais, estão se exercitando mais, estão tendo uma vida um pouco mais saudável. Isso também repercute no que elas estão consumindo. Conversando com um empreendedor na área de restaurante, que tem restaurante dentro de shoppings aqui, eu perguntei dele, e aí, você vai abrir o teu restaurante? Ele até falou um palavrão, Brito. Ele falou, não vou abrir não, porque, cara, o pessoal tá se cuidando mais do que querendo sentar no restaurante para beber, para consumir uma comida aqui. Eles querem comida natural, um suco, eles querem dormir cedo, acordar cedo para ir correr. Então, assim, existe um dever de casa realmente para se pensar, e isso já está acontecendo, de transformar o shopping, como eu falei, em um hub de convívio social além do consumo. Porque o consumo ele vai vir subsequente a isso, né? Mas falou, tem administradoras que já largaram na frente, né? Vem investindo bastante, e às vezes até o próprio equipamento ajuda também nessa transformação, a questão da arquitetura, área de terreno. Outros têm um pouco mais de dificuldade, né? Que aí já nasceu aquela caixa fechada, padrão, vamos colocar padrão mapping, que era o grande varejista do passado. Então, você falou, acho que essa questão dos pilares, aí você falou um pouquinho de lazer, entretenimento, gastronomia, conforme os especialistas, né, que estudam bastante o varejo fala, e está acontecendo no Sudeste, e como você bem colocou também na região, né, do Amazonas, Manaus, Roraima, também já está forte, e fico feliz aí saber que o cliente também está usufruindo bastante disso. E falando nessa transformação, Zé, como que você tem trabalhado aí, e os seus colegas, enfim, a questão do apagão da mão de obra, como garantir aí a retenção? Não sei se você chegou a pegar alguma questão aí também das novas culturas chegando no país, aí a questão dos haitianos, venezuelanos. Conta um pouquinho dessa questão, desse trânsito aí pra gente aí. Maravilha. O Amazonas, assim, a minha experiência aqui no norte, né? O Amazonas, por ser uma capital maior, tá? E assim, ter possibilidades de interligação com outros estados ali melhor, a mão de obra como falei no tópico primeiro, a especializada é um pouco mais reduzida, mas a retenção é maior. Quando você encontra um prestador que se enquadra, ele meio que vira teu parceiro e ele vai prosperando até pegando uma carteira de clientes aqui do shopping, dos shoppings daqui. Então é natural que você tenha um prestador que ele atende num shopping da tua empresa, no shopping da outra. Então eles se interligam, eles se comunicam. E assim, eu costumo tratar o terceiro mesmo como parceiro, sabe, Brito? Não como alguém que eu tô contratando, a não ser quando o serviço tá atrasado, a qualidade tá baixa, você chama o cara no canto e fala assim, cara, tem uma relação contratual aqui. Me ajuda que eu te ajudo. Mas fora isso, é uma relação mesmo de parceria, porque a gente nunca sabe quando a dor de barriga aperta, e diferentemente da região sudeste, que você tem shopping se interligando, fala assim, meu amigo, traz a tua equipe aqui do outro shopping e me ajuda aqui. Já tivemos casos de shopping aqui com explosões, com fogo, você sabe essa loucura que acontece. E um shopping de grupos diferentes ajudar, porque o do mesmo grupo, o cara tá em outro estado. E até chegar aqui tem que pegar avião, e não tem essa condição, né? Então, a questão da retenção da mão de obra, ela é muito mais na parceria. O fornecedor acaba fazendo porque é pro Brito. Porra, o Brito é um ótimo gestor, é um parceiro, tá sempre com a gente ali orientando, verificando novas oportunidades, vamos ajudar ele. Até fora do escopo, é o famoso 110%. Tem prestadores assim, que a gente qualificou tanto, que na época ele virou prestador do grupo. Que ele era um cara assim, parceiro, e fugia do escopo. Se ele fosse fazer o que ele estava no escopo, cara, a gente ia ter que
pagar um contrato a mais para ele, entendeu? É sempre. E é isso que fideliza, né? É isso que fideliza. É a visão também do empreendedor prestador. Já em Roraima, cara, pelo fato de ser um distanciamento geográfico mais na ponta, e ele tá mais perto da Venezuela do que da gente, aqui, pra você ter uma ideia, é um voo de 45 minutos, mais ou menos 2.000 e tantos quilômetros de Manaus para lá. E de Venezuela para lá é um curto tal, mas a gente tem muito chegada de venezuelanos. E você vê muito venezuelano trabalhando, tendo a mão de obra lá, né? Não entrei a fundo nas questões sociais para entender o que é isso, mas a gente supõe que talvez seja uma negociação que vale mais a pena, o contrato da mão de obra venezuelana, do que o contrato da mão de obra brasileira, né? Deve ter algumas questões ali de auxílio e tudo mais, mas você vê muito forte lá. Só que tem essa contrapartida, não é uma mão de obra especializada. Você tem uma ideia, em Roraima não tem plataforma. Plataforma elevatória de 16 metros não existe lá. Pelo menos até então isso aí não tinha. Então a gente tinha muito desafio de trocar uma iluminação no teto alto da praça. Era uma coisa que você tinha que se programar, ver o orçamento. Pendurava os caras lá, nem dava, cara. A gente até pensou em botar uma linha viva, só que ela ia tensionar muito. Era um desafio arquitetônico, né? Entendi. Não só arquitetônico, eu até costumo brigar com os meus arquitetos de shopping, assim, cara, não fica pensando numa ideia muito mirabolante, não. Tenta pensar em alguma coisa que dê pra gente manutenir e que não tenha dor de cabeça lá na frente, né? Além de ser bonito, tem que ser operacional. Então a gente tinha esse desafio em teto alto, cara, de planejar a plataforma sair de Manaus e ir pra lá. Então só o deslocamento era 15 mil reais para chegar lá. Custoso. Então tinha tudo isso tudo para no final a gente trocar algumas coisas no teto alto. Então tem essa questão da limitação de equipamentos e mão de obra especializada, quanto mais distante que a gente está aí do Centro-Oeste. Muito bom, Zé. E a questão aí, Zé, de logística, qual foi o item que você passou o maior perrengue aí, vamos colocar aí, seja papel descartável, saco de lixo, o que você, durante a sua experiência aí, qual foi o item de maior dificuldade? E dá um exemplo para nós aqui de como é feita uma logística de um item aí no ponto mais extremo que você atuou aí. Entendi. Logística de material, a gente não tem esse problema aqui. Eu digo que a logística é mais interna de pedir e chegar do que ter a disponibilidade, né? Já teve casos de, erramos ali no estoque, no pedido, tá estourando o evento, o Dia das Mães, a gente tem que correr num atacadista para poder comprar um fardo lá e suprir a necessidade. Mas abastecimento, assim, desses itens básicos não tem. Não, a gente não tem dificuldade. O que a gente tem dificuldade é com peças específicas de determinados equipamentos. Isso aí é um problema. Quando se quebra degrau de escada, quando se quebra alguma coisa de escada rolante muito específica, quadros elétricos, placas elétricas, equipamento de chiller, quando quebra, é muito específico, barramentos, né, na parte de busway, quando estoura, quando dá problema, aí é dor de cabeça, cara, aí é dor de cabeça. Eu lembro do ano passado, 23 de dezembro, a gente teve um problema com busway, até saiu aí nas reportagens locais, e foi problema porque até chegar, não chegaria a tempo, né, uma coisa que você pega o carro e vai comprar ali as placas, tal, de barramento, então levaria certo tempo para fabricar, certo tempo para deslocar e tudo mais, então a gente enfrenta esse problema logístico com peças mais específicas, porque a gente tem modais, né? Ou vem pelo modal aéreo, ou ele vem pelo modal terrestre até Belém, depois bota numa balsa, aí é mais tempo, né? Então a dificuldade mesmo não é com material de suprimento, é com material mais específico mesmo de equipamento. Entendi. Então, eu achei que era um pouco mais dificultoso essa questão de logística, porém você falou de itens específicos que em São Paulo, se não tiver na Train, por exemplo, você acha na Carrier, você acha na York. Exatamente. E você consegue se duvidar, tu pega o carro e tu vai lá na fábrica vai buscar, e traz. Né? Aqui a gente não consegue fazer isso. Você falou um pouquinho de escada rolante, elevador, né? Também acho que é algum item similar, então acaba facilitando sim, com certeza, bem diferente aí da sua realidade, né? Ô Zé, falando de crise, você falou de busway, você falou aí um pouquinho de plataforma elevatória. Qual um outro item que você acha que vivenciou aí na experiência e foi uma das maiores crises que marcou sua carreira aí? Brito, a gente até, assim, crises de... Eu vou te falar em níveis de criticidade na minha cabeça, tá? Qualquer crise, para mim, que envolva equipamento, ele não chega aos pés de qualquer crise que envolva pessoas, tá? Então, como a gente sabe, o shopping ele é uma cidade. Ao mesmo tempo que falta energia, falta água, tem buraco na rua, acontecem situações
com pessoas, né? Com clientes ali, seja cliente, seja qualquer um. Então, as principais crises que eu enfrentei foram situações de algum risco de vida para uma determinada pessoa, né? Seja pela perca, seja por um ferimento, seja por alguma coisa. Aquele momento foi realmente um momento crítico, onde o tempo ele corre contra você. Diferentemente de um equipamento. O equipamento, cara, deu um problema, você consegue seccionar, você consegue limitar, você consegue desviar. Você tem ali um leque de oportunidades que literalmente ninguém morre por causa disso. Diferentemente quando você tem impacto com pessoas, né? Então aí é muito mais crítico. Então, por onde eu passei, seja aqui na região norte, todos os impactos críticos com pessoas, isso aí me tirou bastante sono e muito neurônio para a gente resolver rápido, né? Não, trabalho aí, desafio nosso, como você bem colocou, uma cidade, né? Às vezes tem shopping que é 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas dia, e temos aí esse desafio de garantir que a operação esteja segura e, em caso de algum incidente, o tempo de resposta seja rápido para que não Exato. ocorra, né, Zé, o dano aí ao cliente e à vida. Ô Zé, falando um pouquinho do lojista, quais seriam as dicas que você daria, as duas dicas que você daria aí para o lojista, tendo em vista sua experiência aí, para também estreitar cada vez mais essa relação administração, lojista, que às vezes existem muitos mitos. Quais seriam as suas duas contribuições, Zé, para o lojista entrar no shopping center e iniciar diferente? Maravilha. Brito, eu sempre analiso tudo muito segmentado para ficar melhor a visão holística ali do negócio, né? Tem a área comercial. Geralmente, quando o lojista vai para dentro do shopping, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho. Já vi muito lojista que pegou o FGTS dele e botou tudo ali naquele sonho e acabou que não deu certo. Então, a primeira coisa é saiba entender o negócio de shopping, né? Shopping é maravilhoso quando você entende a dinâmica comercial do shopping. O comercial ele vai te vender a oportunidade porque ele tem essa atividade, né? É que nem quando o gerente de banco vai te oferecer algum produto. Pode ser bom para você ou pode não ser se você não entender daquele produto. Não é que o banco é ruim. O banco está vendendo uma oportunidade que para ele é melhor do que talvez seja para você se você não entender. Então, a primeira dica aqui é entender do negócio de shopping. Entender o que é um CRD, entender o que é um custo específico, o que é um custo comum, entender os custos que você vai ter até você começar a botar o carrinho para vender, né? Então isso tudo tem que ser muito bem entendido, tirado dúvida. Tá valendo um texto, nunca faça nada com raiva ou com agonia, porque você vai fazer a coisa errada. Então nunca envolva um sentimento na hora de fechar um negócio, seja ali no shopping, qualquer coisa, envolva a racionalidade, tem que ter números, bota tudo no papel e analisa. Isso é o lado comercial, porque isso vai refletir muito na vida dele lá para frente. Isso vai refletir se ele vai ficar 6 meses, se ele nem vai inaugurar, né? Se ele vai ser um empreendimento de sucesso que daqui a pouco está expandindo. Então começa antes da assinatura do contrato, né? E aí também nesse decorrer, antes da assinatura, até assinar e começar a obra, aí a gente entra, né? A gente entra servindo ali, né? Que é essa atividade de operações servir, né? Seja o cliente interno, seja os clientes externos. Ele escolher e entender bem quem vai gerenciar o projeto dele. Isso aí, eu acho que tu já deve ter... Todo mundo tem essa dor de cabeça, todos os Regra de geólogos, ouro né? aí. Isso, porque o empreendedor, o lojista, ele entende do que ele quer fazer. Eu não vou ensinar ele a vender, eu não vou ensinar para ele como é que ele tem que fazer o produto, o serviço dele. Mas como ele vai estruturar isso para ser vendido, é aí que ele tem que entender e muitas vezes é possível até que ele não tenha essa necessidade de entender. Então que ele escolha um arquiteto bom, um engenheiro bom, que tenha experiência dentro de shopping. Porque muito vai ser solicitado. Não que isso seja alguma coisa, estão me pedindo coisas que nem precisa. A gente sabe dentro de shopping que tudo que é pedido é necessário. Porque quando dá algum problema, vão perguntar, cadê o Abits? Cadê tal coisa? Cadê o AVCB dessa loja grande? Cadê a documentação? Cadê o projeto arquitetônico? Cadê o projeto de incêndio? E aí, quando dá problema, é que você olha e fala assim, não tem, não teve, não sei o quê. Então, é bom que ele tenha, que ele esteja cercado de profissionais, se ele não
entender, que entendam desse processo, porque a área de operações sempre vai estar disponível para tirar todas as dúvidas. Inclusive, pelo fato da gente ser a área que está ali querendo certinho, a gente acaba sendo a área chata, né? Porque vai cobrar, vai pedir, vai parar a obra se tiver alguma coisa errada, justamente para a gente não chegar numa crise que eu comentei, que é a crise humana, né? Vai que durante a obra acontece alguma coisa. Cadê o seguro da obra? Ah, não tem. Putz, não tem o seguro da obra, entendeu? Então, para que desde o momento antes da assinatura, obra e tudo mais, ele tenha o mínimo de problema possível, né? O shopping ele sempre vai estar disponível para resolver os problemas do lojista. Só que a gente sabe que tem lojista que entra, assim, às vezes com sentimento e quando chega lá, assinou o contrato, ele começa a ver o que ele tem que cumprir, o que ele tem que fazer, e aí ele vai se perdendo totalmente. E aí atrasa, não inaugura no tempo hábil, e aí vai virando uma bola de neve, até chegar ao ponto de talvez ele nem inaugurar, né? Então, tá vendo aí, lojistas, né? Grande dica aí do José, muito experiente em shopping center. Como você bem colocou aí, Zé, questões emocionais, muito cuidado. O racional tem que prevalecer, principalmente num contrato Exato. aí de 5, 10, às vezes 15 anos. E shopping center é o que você falou, é mercado para profissional e é o mercado que você falou, tem que estudar bem, tem que conhecer bem, porque sim, é um mercado muito bom, mas porém, como você bem colocou, o empreendedor, e quando ele abre o seu negócio, ele tem que ir com faca no dente, estudar muito bem onde ele vai entrar e saber, né, que existem vários fatores que possam começar a caminhar para o arruinar. Porém, como que ajusta a rota e como que tem aí esse bom traquejo, essa aproximação com a administração, bom relacionamento Exatamente. para resolver problemas a quatro mãos. Porque o shopping center, como você bem colocou, nunca assinou um contrato com uma relação de longo prazo. Ninguém gosta de ter que chamar o lojista ali para falar sobre um encerramento, sobre uma ação de despejo, situações aí bem adversas e muito ruim para ambas as partes, tanto para o shopping, quanto para o cliente, quanto para o lojista. Ô Zé, e caminhando aqui para o nosso encerramento, qual seria aí suas dicas de ouro para o manual do GEOP, caso o profissional esteja indo aí trabalhar aí para a região norte do país? O que você traria aí como colaboração para essa... Vou pegar minha malinha aqui, tô chegando aí. Quais 3 dicas que você me daria aí? Maravilha. Primeira dica é, cara, vir com uma roupa bem leve, porque a região norte é quente, meu amigo. É quente, mas ao mesmo tempo que ela é quente, ela é muito calorosa, né? O povo é muito receptivo. O povo, assim, eu digo, até porque isso também vai envolver o profissional, né? O profissional, a gente sabe que quando vem, tá longe da casa, tá longe do seu ambiente de segurança, não é só o trabalho, é o meio que o cerca que vai definir se ele vai gostar de ficar lá ou não, né? Então, o povo da região norte é muito receptivo, ao ponto de depois de, cara, você conhecer, o cara tá te chamando para tomar café na casa dele, né? Então, eles são muito agregadores, tá? Esse é o primeiro ponto. Pelo fato de se ter uma distância geográfica, você tem menos especialidade, mas quando você firma parceiros, esses vão caminhar com você o quanto você puder aqui, o quanto você tiver necessidade. Eles vão estar sempre disponíveis para você, né? E o terceiro, também nessa parte status, né? Mesmo que você não faça que você não tenha o shopping da sua companhia próximo, o ideal é fazer interligações com shoppings locais de companhias diferentes para trocar fornecedores, mão de obra, às vezes até mesmo o meu analista está procurando uma coisa melhor. Você tem vaga de coordenador? Tem. Pô, esse cara é muito bom. Então um indica para o outro aqui os colaboradores, tá? Então são dicas mais na área de pessoal, o que a gente sabe que é necessário é o dia a dia. A atividade de GEOP, a nossa, isso já está lá no manual. Quem chegou nessa função já sabe o peso, o ônus e o bônus, né, de se lidar com uma cidade. Bem que você falou assim, cara, depois que acontece o problema é que a gente para e pensa e vê o nível da nossa responsabilidade. É mais de 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas circulando. Qual é a probabilidade de dar um problema? É gigantesco. Então a gente sempre está cercado de pessoas proativas, pessoas comprometidas que vão fazer o seu serviço. Você tem uma ideia, até falando em números, a gente conseguiu reduzir FTR na época que era da antiga companhia, zerar FTR dentro do shopping aqui de Manaus, né? Cara, isso pra gente foi tão emblemático, porque a gente tava com o shopping redondinho. E é bom porque você reduz as probabilidades de risco.
né? E eu acho que, por Tá, último, uma dica extra aí para o GEOP que está vindo é abraçar o seu time, seja de terceiro, seja de orgânico. Eu sempre gostei, Brito, pelos equipamentos que eu passei, todo final de ano eu vou lá na porta do lojista, eu bato, falo, cara, a gente vai fazer uma festinha aqui, você consegue contribuir com alguma coisa? Você passa o pratinho, né? Ajuda com brinde, ajuda com um voucher aqui, aí a gente faz um mega cafezão da manhã para todos os terceiros, porque a tia da limpeza, ela tem que saber que ela é importante, ao mesmo tempo que o meu coordenador, que o superintendente, né? Então, tratar todo mundo igual, isso para mim é fundamental. E aí a gente oferta esses vouchers, esses brindes e tudo mais. Ó, pra você ter uma ideia, eu passei por um equipamento que nunca tinha feito isso e a gente tinha pouca verba. Geralmente é assim, né? E aí eu falei, gente, é o seguinte, eu quero fazer, vamos fazer, todo mundo precisa premiar. Aí eu virei pro coordenador de segurança, achados e perdidos, já tem mais de 6 meses aí que tem uma regra, né? Tem, meu chefe, tem aqui uns achados e perdidos, já tem mais de um ano. Beleza, traz tudo pra cá e vamos fazer um bingo. O cara que sortear, ele escolhe lá o achado e perdido que ele quer pegar e vai feliz para casa. Cara, isso faz muita diferença. Você ganha Não, o time. E quem tem nossa. pessoas, cara, tem resultados. É isso. Bom, Zé, trouxe aí diversos pontos importantes para gestão, para relações aí de longo prazo. Trouxe também a questão da regionalização, isso é sempre importante, também trabalho muito bem isso, que é você conhecer o outro GEOP do vizinho, o coordenador, conhecer o poder público, ter boas relações, porque você falou, Sim. amanhã você vai precisar de alguém, ou alguém vai precisar de você também, e o ambiente colaborativo é sempre mais enriquecedor e mais produtivo. E ficamos aí também nosso dia a dia mais leve, falou, tendo boas pessoas ao nosso entorno, conseguiremos melhores resultados. Então, acho que é uma questão aí de muito automática, né? Faz o bem para você colher o bem. E como você bem colocou, pessoas. O brasileiro tem essa questão do calor, essa questão da relação humana próxima, e ainda mais você falando aí, né? Às vezes as pessoas mais simples, mais humildes, ainda carecem também dessa atenção. Às vezes enxergam o gerente de operações como o Deus no céu. Não, É, não. Estamos todos na terra, né? Precisamos ter essa exatamente. equidade entre as relações, que é importante. O shopping carece disso. E parabéns aí pelos exemplos que você trouxe, pela sua experiência de vida. E José Marques aí, mestre em elétrica, professor, engenheiro aí, gerente de operações. Zé, caminhando aí para o nosso encerramento, como que a galera pode te encontrar aí, seus canais de comunicação? Fala um pouquinho aí, depois eu coloco lá na descrição do vídeo. Maravilha. Tem o meu LinkedIn, né? Pode me procurar pelo nome, José Marques Júnior. Estou lá, minhas referências, experiências. Lá é um ambiente que eu compartilho mais atividades profissionais. Tem o meu Instagram pessoal, que ele é mais privado, então eu analiso as pessoas que estão entrando ali. Tem questões da minha família, eu divido muito ideias minhas particulares, que é @Zé Marques, né? E tem um canal onde eu sigo uma proposta que é totalmente diferente, sabe, Brito? É Sim, um novo segmento, que é a minha área de investimentos, é uma área que eu trabalho também, que é uma área mais para mim, para construção do meu próprio patrimônio. E eu bacana. também sou professor universitário, então, como eu tenho essa veia de ensinar, também vem essa questão de passar para outras pessoas como trabalhar melhor o dinheiro, né? Muito Porque bom. não é o quanto você ganha, é como você gasta que vai definir como é que tu vai chegar lá no final da vida, né? E aí esse Instagram é o José.mark, tá? Quem quiser me seguir, tá aberto aí, esse aí tá liberado. Lá eu falo de negócios, de vida, de finanças, de oportunidades. É um assunto bem mais técnico e na área de investimentos. Muito bom, Zé. Obrigado, pessoal aí, Brito Malls na área. Acompanha aí o canal via YouTube, Instagram, TikTok. Sempre tentando trazer o melhor conteúdo para vocês aí. Quem não conhece, o pessoal profissional de shopping, também para aquele que não conhece shopping, cada vez mais entender um pouquinho desse mercado aí, que é grandioso, tá aí de ponta a ponta do nosso país. Contribui bastante para a economia, para as pessoas, para mudanças das cidades. Então fiquem ligados no nosso canal e obrigado aí por mais uma audiência. Brito Malls, fala aí, Zé, pra cima! Pra cima!